Roma não era governada apenas por imperadores. Era governada por alianças, por traições, por sangue. E no centro de uma das histórias mais perigosas do Império, estava uma mulher, Agripina Menor. Ela não nasceu comum. Ela nasceu dentro da dinastia mais poderosa de Roma. Filha de Germânico, o general amado pelo povo. Irmã de Calígula, esposa do imperador Cláudio e mãe de Nero. Agripina não orbitava o poder. Ela era o próprio poder em movimento. Se você gosta de conhecer os personagens que foram apagados da história, ou tiveram sua importância esquecida, siga o História dos Outros. Desde muito cedo, ela aprendeu que em Roma, sobreviver era uma arte. Seu pai, Germânico, era visto como o futuro do império. Carismático, forte, idolatrado pelas legiões. Mas ele morreu jovem, e muitos acreditaram que foi envenenado. Aos 13 anos, então, teve um casamento arranjado com um tio de segundo grau, o cônsul Queneu Domício Enobarbo, acusado de assassinar seu pai. Foi com ele que ela teve seu filho, o futuro imperador Nero. Agripina cresceu entendendo uma lição brutal. Em Roma, quem ameaça o sistema desaparece. Depois que o imperador Tibério, de quem Agripina era a sobrinha adotiva, morreu, o irmão Calígula assumiu o trono, e o que parecia uma redenção virou terror. Calígula mergulhou na paranoia, executava senadores, humilhava as elites e transformava o medo em política. Foi nesse clima que Agripina foi acusada de conspiração contra o próprio irmão. Ela foi exilada, despojada de tudo. Mas Roma ainda não tinha terminado com ela. Quando Calígula foi assassinado, o poder caiu nas mãos de um homem improvável, Cláudio. Tímido, subestimado, considerado por todos como alguém fácil de manipular. E foi aí que Agripina enxergou o que poucos viram: uma oportunidade de ouro. Ela voltou do exílio, reconstruiu suas alianças, aproximou-se estrategicamente de Cláudio e então fez o impensável: casou-se com ele. Sim, Agripina se casou com o próprio tio. Em Roma, isso exigiu até uma mudança na lei. Mas esse casamento não era sobre paixão. Era um projeto de poder. Cláudio já tinha um filho, britânico, o herdeiro natural do trono, filho dele com Messalina. Mas Agripina também tinha um filho, Nero, e ela tinha um plano muito claro em mente. Ela começou a eliminar seus rivais, isolou os aliados do imperador e fortaleceu sua própria presença política. Pela primeira vez na história de Roma, o rosto de uma mulher apareceu em moedas oficiais, ao lado do imperador. E não como uma esposa decorativa, mas como uma figura de autoridade real. Ela participava de audiências públicas, influenciava as decisões do império e controlava o acesso ao trono. E então, Cláudio morreu. Oficialmente, por causas naturais. Mas todos desconfiavam, e havia rumores de que foi por envenenamento. Muitos historiadores acreditam que Agripina esteve por trás da morte do marido. Nunca foi provado, mas o momento foi, digamos, bastante conveniente. Nero tinha apenas 16 anos. Jovem, maleável, dependente. O fantoche perfeito. Agripina não apenas colocou o filho no trono, ela governava através dele. Nos primeiros anos do reinado de Nero, as decisões imperiais passavam por ela. Correspondências oficiais eram filtradas por ela. Ela participava ativamente das reuniões do Senado. Mas o poder tem um efeito colateral. Ele muda as pessoas. E Nero começou a crescer. Começou a ouvir outros conselheiros, a desejar autonomia, e começou a enxergar a própria mãe como algo incômodo. Agripina era forte demais, influente demais, visível demais. Eu gostaria de agradecer a você que chegou até essa parte da história de Agripina. Se você está gostando, não esqueça de deixar o seu like e seguir o nosso canal. Ela não aceitava perder o espaço que conquistou e começou a ameaçar. Há relatos de que ela teria insinuado apoiar Britânico, o filho legítimo de Cláudio, caso Nero a afastasse do poder. Pouco tempo depois, Britânico morreu, subitamente durante um jantar. A suspeita foi de envenenamento. Nero estava eliminando seus rivais. E talvez, observando a própria mãe, a relação entre mãe e filho virou uma guerra silenciosa. Agripina pressionava, e Nero se afastava cada vez mais dela. Até que ele tomou uma decisão final. A mãe dele precisava morrer, mas não podia parecer um assassinato. Primeiro, ele tentou algo engenhoso. Convidou Agripina para uma reconciliação, um passeio de barco. O plano era usar um barco com um mecanismo oculto, que se desmontaria em alto mar, fazendo tudo parecer um afogamento acidental. O barco quebrou. Parte dele afundou, mas Agripina sobreviveu. Ela nadou até a margem e voltou para casa, viva. Quando Nero soube disso, entendeu que precisaria ser mais direto. Soldados foram enviados à residência dela.
Segundo os relatos históricos de Tácito nos Anais, suas últimas palavras foram ferir o ventre que gerou Nero. Ao ver o centurião desembainhar a espada, ela teria apontado para a própria barriga e ordenado que o golpe fosse desferido ali, como um gesto final de desdém e trágica ironia por ter dado à luz seu assassino. Uma frase poderosa que atravessou os séculos. Ela foi assassinada em 59 d.C. Mãe, estrategista, imperatriz nas sombras. Traída pelo próprio filho que ela colocou no poder, mas a história não termina aí. Após a morte dela, Nero mergulhou em uma instabilidade crescente. Execuções em massa, perseguições, o grande incêndio de Roma e, finalmente, a sua queda. Alguns historiadores defendem que, enquanto Agripina viveu, houve algum controle sobre o império. Após sua morte, veio o caos. Agripina foi retratada por muitos cronistas romanos como uma mulher manipuladora, ambiciosa, imoral. Mas precisamos lembrar de um detalhe importante. Esses relatos foram escritos por homens. Em um império governado por homens, onde uma mulher poderosa era, por definição, uma ameaça. Ela foi cruel? Provavelmente foi calculista, sem dúvida. Mas ela também foi uma estrategista brilhante. Uma sobrevivente. Ela arquitetou o destino de Roma por décadas. Em um mundo onde as mulheres eram usadas como moeda política, Agripina se tornou a jogadora e pagou o preço mais alto por isso. Ela colocou o próprio filho no trono e foi eliminada por ele. Não porque fosse fraca, mas porque era forte demais. Agripina morreu como uma ameaça, mas vive como uma das mulheres mais influentes e perigosas da história de Roma. E talvez a pergunta não seja se ela foi uma vilã, mas sim, quantos imperadores só existiram porque uma mulher construiu o caminho para eles? Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais mergulhos na história.